Olá, meu nome é Igor Batista e eu vou apresentar os resultados do projeto feito pelo Daniel, pela Gabriela, por mim, pelo Rafael e pelo Renan. Primeiramente, esse é o nosso sumário, o índice que a gente vai seguir. E, bem, vamos começar então. A ideia do trabalho é fazer um panorama através das imagens que a gente coletar. Para isso, a gente começou pela coleta de imagens. Para tanto, a gente usou um iPhone, que é famoso por ter uma câmera um pouco melhor. Colocamos ele num tripé e fomos rotacionando esse tripé sobre seu próprio eixo. A ideia é que isso gere um panorama totalmente horizontal, facilitando o processo de montagem. A gente tentou fazer que as imagens tivessem muita sobreposição, inicialmente em torno de uns 80%, depois diminuindo um pouco, mas que a ideia é usar muitas imagens com bastante sobreposição para que possa ser feito um panorama bem contínuo e com bastante, né, de boa qualidade. Outros pontos que interferem bastante nisso é minimização ou é, conseguir evitar completamente objetos em movimento, porque esses objetos podem servir como marcações, como pontos que estão em lugares diferentes. E isso dificulta bastante a imagem, a criação da imagem, além de gerar objetos muito alongados ou algum outro problema que fica muito complicado da gente conseguir tratar. Então a gente tentou que tudo estivesse estático. Outro ponto importante foi que a gente buscou que houvesse texturas ou quinas ou outros objetos na imagem que servissem como um bom marcador, coisas que trouxessem significado para aquela imagem e permitissem serem encontradas em várias imagens diferentes. Além disso, para facilitar as operações e por ser um tamanho razoável, a gente usou as imagens em HD 1024 por 768. Falando nisso, extrair essas características, a gente usou dois métodos. O primeiro foi o SIFT, que foi visto em aula, e ele gera pontos bem específicos. A gente travou em 5.000 features, e para as 19 imagens que a gente usou em um dos testes, ele levou 7 segundos. Vocês podem ver na imagem que ele encontrou pontos bem específicos, bem pequenos, vários pontos na imagem, e isso é um retrato dele, da robustez. Outro que a gente usou foi o Orb, e no Orb ele é mais rápido, ele tem outras formas de funcionar, mas também foi visto em aula e ele é bem mais rápido. Para as mesmas 19 imagens, na mesma batente de 5.000 features, ele levou menos de um segundo. Podem ver que as features são menos específicas, esses círculos que identificam, eles são bem maiores. Isso mostra também que ele achou características do próprio extrator. Aqui é uma comparação entre os dois. A gente pode ver que um foi mais rápido, foi mais eficiente, tem velocidade suficiente para aplicações em tempo real, e o outro demorou muito mais, mas foi muito mais específico, muito mais preciso. Com isso feito, o próximo passo seria realizar os casamentos, fazer de fato encontrar os pontos em imagens diferentes. A gente testou o Flan e Brute Force. A gente definiu o Brute Force porque, pelo contexto que a gente usou, ele foi suficientemente rápido, bom, e apresentou um resultado aceitável. A gente usou também o filtros de teste de razão para garantir que os nossos casamentos forem bons, e a gente tem que garantir que ele seja preciso. Aqui é um exemplo desses casamentos feitos. Nas árvores é meio difícil de ver, mas na grama aqui é mais simples um pouco de ver que ele fez bons casamentos, que ele encontrou os pontos corretos, né, de uma imagem na outra. Seguindo, a gente tem a homografia e o alinhamento, ou seja, agora que a gente já sabe, já encontrou pontos na imagem, já conseguiu saber que é os mesmos pontos em imagens diferentes, a gente precisa juntar isso numa imagem maior. Para isso a gente usou esse pipeline, encontra os pontos, testa se eles são razoáveis, usa uma forma de homografia, calcula entre todos os pares adjacentes, usa uma central de referência e monta o panorama. Aqui é
a evolução dele, a gente primeiro com 3 imagens, aqui com 5. A gente manteve essa forma de colagem que gerava essas linhas para facilitar a visualização. E aqui dá para ver que todas as homografias foram calculadas em relação à imagem central, tanto que os dois cantos estão um pouco deformados. Mas a colagem a gente realizou da esquerda para a direita. Então tem esse detalhe. Aqui alguns exemplos de panoramas. Aqui a gente já usou uma outra técnica de colagem que não deixou aquelas linhas pretas. Dá para ver que a qualidade é razoável, embora alguns detalhes ainda fiquem com mais problemas. E para muitas imagens, essa deformação acumulada gera o efeito de gravata borboleta, que foi algo que é característico dessa forma de fazer homografia. Bem, agora vamos ver como é que foi feita essa colagem, né? A gente teve uma certa evolução ao longo do tempo. E aqui é uma primeira imagem que a gente fez, a gente usou umas 6, 7 imagens e simplesmente colamos. E alguns problemas tiveram essas linhas pretas de costura, transições muito abruptas de cor e iluminação, e alguns objetos que ficaram quebrados, que ficaram deformados, né, por essa transformação aqui na imagem, e geram esses degraus, essas quinas aqui desses falsos esses casamentos errados. Bem, dessa forma, a gente primeiro tentou passar um filtro, encontrar onde estavam essas bordas aqui, o filtro fez isso muito bem, e depois passamos um filtro de mediano para preencher esses espaços, né, que ficaram vazios, ficaram na cor preta, para tentar melhorar isso. E funcionou legal, a gente conseguiu diminuir um pouco. A gente tentou de novo uma segunda rodada e praticamente sumimos com as detecções com as bordas pretas, né? Mas os outros problemas ainda se mantiveram. Aqui uma diferença, né, que a gente pode ver que as bordas pretas praticamente sumiram, mas a diferença de cor e alguns detalhes, como é possível ver nas cadeiras, também sumiram através dessa abordagem nossa. Então dá para ver aqui que na segunda passagem ele pegou muitos detalhes que não eram as bordas pretas. Bem, a gente tentou uma outra solução, com operações morfológicas, fazendo uma máscara de pixels úteis dessa imagem, depois do warp dela, e erodindo essa máscara para que a gente pegasse somente os pontos que de fato importam. De fato tem um significado não trazer essas linhas pretas de muita borda. E isso deu certo, de primeira a gente já conseguiu evitar as linhas pretas, mas não evitou as quebras e todos os outros problemas. E a gente também tentou corrigir o histograma, mas não foi suficiente para a iluminação. A gente precisava de alguma coisa que fosse mais suave, que fosse mais contínua. A gente tentou usar várias, vamos dizer assim, várias máscaras de ativação da imagem, como se fossem vários anéis, mas isso se tornou muito difícil de fazer na mão. Então a gente precisava de alguma coisa que fosse contínua e fácil de ser feita. Para isso, o featuring. Ele é um gradiente linear do centro para as bordas, que os pixels centrais têm maior peso, das bordas têm peso praticamente zero, e com isso faz uma média ponderada nos pixels em relação a esses pesos e em relação aos valores. Isso deu uma solução muito boa, a gente conseguiu manter as qualidades da imagem, né, os detalhes, e ainda assim resolveu o problema de transições e tudo, sendo a melhor solução que a gente encontrou. Como alguns extras, depois de a gente conseguir alguns resultados, a gente tentou detectar automaticamente essas imagens, contando quantos pontos a gente conseguiu que eram inliers, né, que eram colineares, ou seja, quantos pontos de encaixe. Aquelas com menos pontos de encaixe normalmente seriam das bordas, porque elas têm intersecção com menos imagens. Então, dessa forma, a gente conseguiu realizar a detecção automática da ordem dessas imagens. E aqui alguns outros resultados que a gente encontrou. Dá para ver que ficaram interessantes. O efeito de gravata borboleta é bem pronunciado, mas se a gente fizer algum cropped ali, a gente consegue ter imagens, né, bonitas de se ver, sem esse efeito tão destacado da gravata borboleta, embora perca alguma informação porque a gente cortou. Então, é isso. Muito obrigado.